O nosso tema de hoje, vida, uma dádiva divina, nós entendemos como um grande chamado a todos nós espíritas, a todos nós que possuímos uma compreensão mais profunda das raízes espirituais da vida biológica na Terra. Nesses tempos tormentosos, em que se advoga o aborto, a pena de morte, a eutanásia, nesses tempos de transição planetária, em que a violência se tornou banal, em que para furtar e roubar um objeto barato, vidas são ceifadas, nós que temos a compreensão da imortalidade da alma, não podemos silenciar a nossa voz. Precisamos bradar pacificamente, conclamando as consciências a examinarem a vida sob um outro prisma. Nós gostaríamos então, nesta manhã, de exercer a nossa gratidão a Deus e à espiritualidade pelas dádivas na vida e pela dádiva da própria vida. Começamos então pensando em outras espécies biológicas. Um crocodilo nasce e no momento que ele nasce, ele já possui dentes e uma capacidade mínima de nadar que o permite, já nos primeiros momentos da sua existência biológica, caçar, se alimentar e ter uma autonomia em relação aos seus pais. Se nós observarmos, por exemplo, os filhotes, as crias dos cavalos ou dessa espécie, vamos ver que eles já nascem praticamente andando. De todas as espécies e de toda a diversidade biológica da Terra, a espécie humana, aquela que as inteligências superiores, sob o comando do nosso Cristo planetário, aquela espécie que foi escolhida para a encarnação dos espíritos dotados de pensamento contínuo e da razão e do sentimento, é de todas a espécie mais dependente que existe. O ser humano, assim que nasce, se não contar com uma assistência dedicada e contínua de outro membro da espécie, ele não sobrevive. Porque nascemos sem nenhuma condição de nos alimentar, de nos locomover, de reagirmos aos elementos que possam ceifar a vida biológica. Esse estado de total dependência, considerando que a espécie humana é a mais avançada do ponto de vista espiritual, nos leva a pensar. Porque tudo na lei divina possui um propósito e uma razão. Por que Deus permitiria que na espécie humana que vai receber os espíritos, que de todos os outros seres são os mais avançados, é exatamente a espécie mais frágil? Que lição está por detrás desse fato? Nós acreditamos que aqui se encontra uma profunda lição da lei divina. A primeira dádiva da vida reside na solidariedade. Solidariedade. Emmanuel irá expressar
essa solidariedade no livro Pensamento e Vida, no capítulo Associação, quando ele diz assim: podemos compreender então que da grandeza divina aos mistérios subatômicos, podemos compreender a existência como uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. A grande vida é a vida do Criador. E todas as outras vidas estão ligadas por laços espirituais que, de momento, nos escapam à compreensão. Sendo assim, para que um espírito encarne, para qualquer um que está hoje experimentando a vida biológica, estivesse aqui, tivesse um corpo, foi preciso que inicialmente alguém cedesse um lugar. E estou falando da mãe. Foi preciso que uma mãe abrisse um espaço na sua intimidade, especificamente no seu útero, para que nós pudéssemos mergulhar nesse ambiente, permanecermos lá por 9 meses em média, a fim de que o nosso corpo físico fosse formado. Nenhum de nós está aqui por outro caminho que não seja esse. Portanto, todas as propostas que defendem o aborto, sob o argumento de que a mulher tem direito sobre o seu corpo, tem a liberdade sobre o seu corpo, estão dizendo uma meia-verdade. Naturalmente, a mulher tem o direito sagrado sobre o seu corpo. E esse direito sagrado precisa ser respeitado por todos nós. Mas não haveria vida biológica na Terra se não fosse a solidariedade de um coração feminino que abrisse o espaço e permitisse a nossa existência física. Essa é uma lição. E no decorrer de toda a nossa existência, por mais que a evolução seja individual, pessoal, por mais que as conquistas sejam de cada um, ninguém vive em regime de autossuficiência. Ninguém. Seja no início da nossa existência, como já frisamos, em total estado de dependência física, psicológica e emocional, como bebês, seja no final da existência, em que muitos de nós somos convocados novamente a exercer a humildade quando passamos a depender de cuidadores que garantem a nossa segurança, porque em razão do avanço do corpo físico, não temos mais condições de prover sozinhos a nossa existência biológica. A lição profunda da solidariedade, não importa o patamar social que a criatura tenha galgado, não importa as suas conquistas espirituais, não importa o seu grau de evolução espiritual, não importa nada. Naquele momento, seja no início da existência ou no final da existência física, muitas vezes nós dependemos totalmente de corações simples, amorosos, que se dispõem a cuidar de nós. Essa, então,
é a grande marca do princípio da vida. A vida está estruturada sobre o princípio da solidariedade. Sem solidariedade, não haveria existência biológica na Terra. Não haveria. E poderíamos estender essa reflexão para outros quadros graves que se apresentam hoje na sociedade, mas não vem ao caso, vou apenas mencionar ligeiramente. Algumas nações estão encontrando graves problemas demográficos seríssimos, com o envelhecimento quase total da população, porque são exatamente sociedades que se fecharam no individualismo, num apego excessivo às questões materiais, e ferem, ainda que inconscientemente, o princípio da solidariedade. Em alguns países, a taxa de envelhecimento é quase 3, 4 vezes superiores à taxa de natalidade. Isso significa, se você fizer uma conta bem simples, bem singela, você consegue calcular em quantos anos aquela nação inteira vai deixar de existir. Por quê? Muitas vezes, porque os habitantes daquela nação não querem ter o incômodo de uma criança. Mas em agindo assim, comprometem a perpetuidade de uma etnia, de uma cultura, de um país inteiro. A nos mostrar que ninguém fere as leis divinas sem atrair as consequências da ação. Deus não impõe com violência as suas leis. Ele simplesmente permite que as circunstâncias advirtam, corrigem e retifiquem o espírito que viola a lei divina. Esse é um ponto fundamental para a nossa reflexão. Não há vida sem solidariedade. Essa é uma grande dádiva. Uma grande dádiva da vida.